programa a seguir é livre para todos os públicos. Meus queridos irmãos, estamos iniciando mais um programa Atualidade Espírita aqui na TV Zoom. Este programa é uma realização do 8º Conselho Espírita de Unificação, que agrega 15 casas espíritas em Nova Friburgo e tem por finalidade divulgar a doutrina espírita, levando consolo e esclarecimento a todos aqueles que nos assistem. O nosso convidado de hoje está vindo aqui conosco pela primeira vez. É Eugênio da Silva Correia, nosso querido irmão da Associação Espírita Fraternal. Eugênio é orador espírita, palestrante, divulgador de nossa doutrina e está nos trazendo hoje um tema muito importante para todos nós. Atire a primeira pedra, aquele que não tiver pecado. Muito importante. Podemos também fazer de uma outra forma. Aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Eugênio, nós estamos muito felizes em recebê-lo aqui no programa Atualidade Espírita. Muito obrigado por sua presença aqui conosco. Eu, Kátia, que agradeço a oportunidade de falar sobre a doutrina. Uma doutrina que descobrimos ao longo da vida e que muito tem contribuído para nos atualizar em nossa humanidade, para nos colocar um pouco mais responsáveis pela nossa caminhada e por todas as caminhadas daqueles que conosco cruzam nessa jornada essencial. Muito bem, Eugênio. E esse assunto encontra-se no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós encontramos ali: bem-aventurados os que são misericordiosos. E lá está o tema que você nos traz aqui neste programa. Aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Explique-nos, por favor, o porquê da escolha desta passagem para o nosso programa hoje, Eugênio. Todas as passagens do Mestre Jesus nos estimulam, nos trazem reflexões, mas essa especialmente me toca profundamente. Nós sempre somos tocados por aquilo que dentro de nós, de alguma forma, está em processo de resolução, de entendimento, de evolução. E essa passagem me toca profundamente porque dentro desse capítulo há 3 coisas fundamentais. A ideia da misericórdia, a ideia da indulgência e a ideia do perdão. 3 difíceis pontos a serem alcançados por nós nessa caminhada terrena. Mais uns, menos outros, mas sempre há uma dificuldade. E esse capítulo, ele traz, além desses itens, ele fala nas questões da reconciliação com os nossos inimigos, com os nossos adversários. Ele fala também numa questão importantíssima, que é quando nós projetamos fora de nós aquilo que, às vezes, na maior parte das vezes, aliás, dentro de nós ainda não existe consciência, que são as nossas questões mais íntimas, as nossas sombras, diria numa linguagem junguiana. E ele nos fala, então, quando cita, dentro desse conjunto do capítulo, ele fala na questão de olharmos costumeiramente o cisco à frente do olho dos nossos irmãos. Quando não conseguimos, nesse mesmo momento, perceber a trave que há diante dos nossos, ele fala dessa projeção do entorno. E, particularmente, nessa questão da atirai a primeira pedra, quem não tiver pecado, há muito disto. Se nós repararmos com calma, tranquilidade e, principalmente, já antecipando indulgência conosco, paciência, mas abertura para enxergarmos os nossos limites, nós vamos ver uma coisa importante, que temos costumeiramente pedras em nossas mãos. E essas pedras, se nós tivermos também a mesma paciência de observar com calma, sem uma crítica imediata, elas têm temas preferidos. E às vezes, infelizmente, também têm alvos preferidos.
Então, esse capítulo me chama a atenção, porque ele é um capítulo de alta possibilidade de aprendizado. Esse item, especificamente, tem tudo a ver com o nosso cotidiano. E a doutrina é muito feliz, e tudo que vem do Mestre Jesus nos lembra, embora passado naquela antiguidade onde ele veio compartilhar conosco os ideais de humildade e amor, nos lembra predominantemente uma atualidade nossa, ainda da nossa humanidade, em processo de evolução. Agora, Eugênio, isso tudo que você nos colocou de importância muito grande para as nossas vidas, porque são situações que ainda estamos ali buscando, tentando, né, nos melhorarmos. Mas em que contexto ocorreu tudo isso e quais os personagens descritos pelo evangelista João nesta passagem que o Mestre Jesus nos coloca aí? Bom, estamos numa praça onde tinha sido levado pelos fariseus e pelos escribas, né, ao Mestre Jesus, uma mulher surpreendida em situação de adultério. E dentro dessa praça, nós também temos uma série de pessoas com as pedras na mão, prontas a fazerem o que era rotina naquela época, fazerem com as mulheres que eram pegas em adultério, que era, segundo a lei de Moisés, a lei mosaica, apedrejá-las em praça pública. O Mestre Jesus ali estava e os escribas e fariseus, com a intenção de tentá-lo, como em outras situações acontecia, trouxeram-lhe a mulher, lembrando a ele que qual era o sentimento dele em relação a ela, na medida em que, segundo a lei de Moisés, quem era pego em adultério era apedrejado em praça pública. Claro, se ele negasse a lei de Moisés, ele estaria exposto à circunstância, ao contexto da época. Se ele, por acaso, aprovasse o apedrejamento, aquecesse a lei de Moisés, ele estaria indo contra tudo aquilo que ele pregava, que era a lei do amor. É importante que nós façamos uma pequena lembrança, um pequeno parêntese, quanto ao Evangelho, quando apresenta as três revelações fundamentais. A primeira revelação, a revelação feita a Moisés, apresentada através dos 10 mandamentos, e que Moisés teve que criar leis suplementares para conter aquela extrema rigidez, aquela extrema dificuldade daquele povo que ainda estava em processo de atraso quanto à evolução moral, embora já adiantado em outras áreas, como até na ciência da época. Jesus veio trazer a segunda revelação, que é a revelação do amor. A terceira fica por conta do Espiritismo, dessa doutrina maravilhosa, codificar a doutrina dos Espíritos, codificada por Kardec, que veio nos dar um entendimento sobre todas essas questões e nos facilitar compreender todas as mensagens do Mestre Jesus colocadas naquela época, segundo o contexto cultural. Então imaginem, numa praça pública, esse quadro, o mestre ouviu, sabia que estava sendo tentado, voltou-se ao solo, continuou escrevendo, e ao ser novamente instado por eles, foi quando ele se levanta e disse: aquele que não tiver pecado entre vós, atire a primeira pedra. Novamente, ele voltou ao chão, e imagine ouvir isto, não só as palavras, a simbologia, a codificação da língua da época, mas imagine toda a energia saindo desse mestre de amor, desse caminho, dessa verdade que deve ser nossa vida. E aí, um a um, primeiro os mais velhos, cita o evangelista, foram saindo, deixando sozinho Jesus e a mulher, que ao vê-los sair, todos Jesus disse à mulher: mulher, onde estão aqueles que te condenavam, aqueles que te colocavam na situação do apedrejamento? Ela disse: Senhor, foram todos. Jesus então disse a ela: mulher, eu também não te condeno, vá e não peques mais. Temos aí 3 pontos fundamentais que eu acho interessante que a gente considere: a ideia de pecado, a ideia de julgamento
e a ideia da indulgência manifestada em todo aquele procedimento do Mestre Jesus. E dentro da indulgência, não só o não julgamento, mas principalmente a forma como a censura, que foi mais um aconselhamento, e junto a um perdão, foi encaminhado a ela. É verdade. Nós podemos encontrar relações ou até mesmo, Eugênio, fazer interferências desta passagem com os contextos cotidianos da nossa vida, com o nosso dia a dia mesmo? Eu acredito que sim. Podemos até brincar de estar nos diferentes papéis que aparecem na história. Como já disse anteriormente, nos imaginarmos com aqueles que seguram as pedras nas mãos, constantemente as têm nas mãos. E nós temos, como eu disse anteriormente, muitas que precisamos perceber, com temas preferidos às vezes, que na verdade, volto e ratifico, pela importância que dou a esse fato, tem a ver com as nossas sombras, com aquilo que tem dentro de nós e que não temos ainda o contato, a consciência devida, o que nos permitiria, se a tivéssemos, trabalhar para evoluirmos. Então temos aquele contexto. Temos os escribas e fariseus, né, que ao tentar Jesus, ao induzi-lo a um julgamento já pré-concebido por eles, quantas vezes nós vivemos essa passagem de sermos esses escribas e fariseus de maneira não consciente, acredito na maioria de nós, mas que induzimos outros a julgar, já pré-conceituando esse julgamento, já induzindo a um determinado julgamento, às vezes até com maledicência. Quantas vezes nós estamos na posição da mulher adúltera, daquela que está sendo apontada, que foi surpreendida em um procedimento legalmente na época considerado inadequado, moralmente ainda hoje também considerado inadequado, mas que estava sob aquele julgamento, exposta em praça pública, independentemente da conclusão do julgamento, que já estava realizado por aqueles que a apontavam. E aí, com toda a permissão, porque não podemos nem nos imaginar, mas só nessa fantasia, nos colocarmos na posição do Mestre Jesus, que ao invés de condená-la, de julgá-la, usou da indulgência, usou o momento certo da censura em separado a toda aquela publicidade. Lembrarmos também daqueles que saíram primeiro, como foi citado pelo evangelista, os mais velhos, talvez devido pela caminhada e essa experiência, quem sabe ter um pouco mais de consciência dos pecados que carregavam. Uma compreensão maior, né? Maior. E dos outros, ainda um pouco, como somos nós na nossa infância espiritual, um pouco ainda apegados a conceitos externos sem olhar para dentro de nós. Não podemos nos colocar no lugar de Jesus, como você disse, certamente, mas podemos, diante de situações que a vida nos oferece, imaginarmos o que faria Jesus. Não é verdade? Exatamente. E isso é algo muito importante, porque certamente seremos mais suaves, não julgaremos, teremos um procedimento muito mais amoroso com o nosso próximo, né? Eugênio, nós gostaríamos que você nos falasse sobre essa tentação do julgamento da mulher adúltera que foi imposta a Jesus pelos fariseus, pelos escribas, e qual a atitude do mestre ao recebê-la, né? Ao receber essa imposição ali, né? Porque a intenção deles não era outra, senão colocar Jesus numa situação delicada, né? Como isso aconteceu? Fala um pouquinho. Bom, o contexto nós já até comentamos, mas mesmo com essa ausência de possibilidade de nos imaginarmos em ser o mestre, é claro, mas sim nessa posição que muitas vezes somos colocados em nosso cotidiano, não é? Essa posição de quem tem que julgar, quem tem que avaliar, eu sempre recomendaria a atitude do mestre. Aliás, no capítulo, no item ligado à caridade e ratificado no item ligado à indulgência, você colocou muito bem, Kátia, sempre nos é recomendado que quando entrarmos em uma situação de dúvida,
ou tenhamos a dúvida ao ser levados ou induzidos ou estimulados ao julgamento, seja o próprio e o alheio, que nós sempre nos imaginássemos o que Jesus faria. E isso é difícil, mas se nós nos abrirmos a ouvir a nossa consciência aonde Ele está, nós vamos ter da nossa consciência a resposta. E esse contexto de decisão lembra a principal ideia que nos ressalta nesse capítulo, além da ideia do pecado e do julgamento. Eu queria lembrar o seguinte, essa fala do pecado, essa fala do julgamento, peccato lá do latim peccato, né? Tem muita ideia sobre a conotação de você desrespeitar, vamos dizer assim, ditames religiosos. A origem da palavra também lembra você errar etimológica, lembra você errar o alvo, errar a meta, né? Nós temos uma meta. A meta nos é dada pelas leis divinas. E aí eu até me acho interessante lembrar uma história quanto a essa questão da meta, que aí vem os estratagemas da nossa mente, contornando a nossa consciência, contornando às vezes os ditames que emergem do nosso coração através das leis divinas, que um rei ia andando pela floresta com a sua comitiva e percebeu progressivamente alvos onde os alvos estavam desenhados nas árvores e as setas estavam no meio desses alvos. E ele foi observando aquele conjunto e ficou imaginando que perícia do arqueiro que sempre acertava aquele alvo. E interessado em conhecê-lo e quem sabe contratá-lo para orientar os seus, o procurou e acabou que o indicaram quem era o arqueiro. Ele, ao conhecê-lo, disse: amigo, que maravilhosa pontaria, como consegues isso sucessivamente em tantos alvos? O arqueiro sorriu e disse: é simples, eu atiro primeiro a flecha, depois eu vou lá e pinto o alvo. A história é engraçada, mas parece brincadeira, e o é, mas lembra uma coisa que nós fazemos. Nossa mente e nosso coração estão em lados opostos, né? Nossa emoção está ligada ao nosso hemisfério direito, né? A nossa razão está ligada ao nosso hemisfério esquerdo. O que o Espiritismo, por exemplo, propõe, que nós sejamos consequentemente sempre buscando harmonizar a fé raciocinada, né? Os ditames do coração, das leis divinas, com as situações que enfrentamos, ao examiná-las com a nossa razão e ao relacioná-las com a orientação da doutrina. Nossa mente e nosso coração faz estratagemas, né? Nós pensamos em grandes pecados, né? Os 7 pecados capitais, né? A inveja, a luxúria e por aí vai, a cobiça. Mas nos damos permissão mental, com aqueles estratagemas da mente, ao invés de ao apontar a seta naquele alvo, nós jogamos a nossa seta, temos as nossas ações, depois vamos mentalmente justificá-las, traçando os alvos em volta. E essa relação não cabe na aprovação de qualquer doutrina religiosa, e nem poderia ser na doutrina dos espíritos. Então eu me chama a atenção a questão da indulgência, dessa condição do mestre em não só não julgar, como também, ao censurar o procedimento, não confundi-lo com a pessoa. Nós temos um erro comum, inclusive no processo educacional sistemático das nossas casas, da nossa vida, e também até no processo sistemático das escolas, que nós costumamos chamar de mal educada uma pessoa, ao invés de dizer que o comportamento dela não é educado. Também condenar uma pessoa, ao invés de apenas de criticar o seu ato, dando oportunidade a ela, como todos nós temos, e é dado pelo Pai Maior, de nos retificar, de modificar, alimentados por essa confiança da indulgência, de uma censura branda, uma censura que aconselha e não uma censura que condena. É muito importante isso. Que reflexões, Eugênio, nos são suscitadas com essa resposta do mestre?
aquele que não tiver pecado, atire-lhe a primeira pedra. A primeira é pensar nas nossas próprias questões e não projetá-las naqueles que estão em volta de nós. Acho que, ligado a isso, logo em segundo lugar, lembrar que como nós temos muitas misérias em nosso coração, misericórdia lembra isso, temos também a concepção de que nossos irmãos carregam extremamente coisas que nem podemos imaginar. Então, não julgar, você não sabe o tamanho da pedra que carrega seu irmão, seja nas mãos, mas principalmente nos ombros, como nem temos consciência das nossas. E com isso, com essa ideia da misericórdia, nós lembrarmos com a indulgência da importância do perdoar. Perdoar nós próximos, perdoar o outro. Lembrando na principal oração que o Mestre nos ensinou, no Pai Nosso, que em determinado trecho diz, na forma antiga, perdoai as nossas dívidas assim como nós perdoarmos aqueles que não são os devedores. Na forma mais atualizada, mudam as palavras, mas continua a ideia, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoarmos aqueles que nos ofenderam. Então, não julgues para não seres julgados e perdoe para que possamos ser também perdoados. Esse perdão que todos nós ansiamos, né? Queremos também, quando cometemos algum deslize, alguma falta, então precisamos pensar muito, como você disse. Como são vistos o termo pecado e julgamento? Você já nos falou um pouquinho a respeito disso dentro da doutrina espírita. Qual a visão da doutrina espírita para isso? A doutrina não se prende à ideia de pecado, consideradas as tradições sapienciais, as religiões de uma maneira geral. Ela olha o pecado como uma desconsideração, um descuido nosso processo evolutivo em relação às leis divinas, principalmente em relação à lei da caridade, à lei da humildade, à lei do amor. E a ideia de julgamento está baseado na ideia que não podemos julgar aquilo que não conhecemos por todos os lados. Só o Pai Maior conhece exatamente o móvel no coração de cada um. É por isso que muitas vezes, como diz no item indulgência do Evangelho, segundo o Espiritismo, muitas vezes ele condena aquilo que perdoamos e perdoa aquilo que costumamos censurar. Então, eu acho que um processo evolutivo importante para nós é não cultivarmos a ideia do julgar, alimentarmos cada vez mais a nossa indulgência e exercitarmos a ideia do perdão. Assim estaremos evoluindo e ajudando todos os nossos irmãos a evoluírem também. Eugênio, nós estamos encerrando o primeiro bloco do programa Atualidade Espírita de hoje, meus queridos irmãos, e nós vamos agora a um breve intervalo comercial e retornaremos logo a seguir com o nosso irmão da Associação Espírita Fraternal, Eugênio da Silva Correia, que está nos trazendo o tema Atire a primeira pedra, aquele que não tiver pecado. Até já! Você que trabalha com alimentação precisa conhecer a Nova Mix. Em nossas lojas você encontra tudo que sua cozinha realmente precisa. Farinhas, molhos, chocolates, coberturas, corantes, produtos de confeitaria e muito mais. Eu gosto muito da linha de descartáveis. Aqui eu encontro tudo o que eu preciso para os meus bolos e docinhos. Não percam uma oficina. Aqui aprendo técnicas que uso nas minhas receitas. Agora temos 2 lojas, Paissandu e Jardim Ouro Preto. Esperamos a sua visita. Nova Mix, a sua cozinha melhor a cada dia. Conheça a Espaço Decor e deixe a sua casa como você sempre sonhou. Na Espaço Decor, você encontra móveis de primeira linha, qualidade e variedade em sofás e muito mais. Produtos sob medida para valorizar cada ambiente da sua casa. São mais de 500 metros quadrados de opções para você. Pronta entrega e montagem rápida em toda a região. Espaço Decor, móveis que decoram a sua casa. Nogueira Plantas, a sua melhor escolha na ambientação de jardins e interiores. O que você procura para dar aquele toque especial nos mais diversos ambientes
ou simplesmente presentear quem ama. Ligue ou venha nos visitar. Nogueira Plantas, Rua Dom João VI, 475, no Cônego, 2528-3030. A Predial Primos e a NG Primos estão preparando uma grande novidade no centro do Cônego. Está chegando a hora de você conhecer o nosso novo empreendimento, o Parque César Guine, um condomínio moderno, com casas de 4 e 5 quartos e construído com as principais inovações da engenharia. Em breve, a casa modelo estará disponível para visitação. Aguardamos você! Se desejas extinguir a sombra que aflige e atrasa, não ouvides acender a luz do Evangelho em casa. Estamos iniciando o segundo bloco do programa Atualidade Espírita de hoje, recebendo o nosso querido irmão Eugênio da Silva Correia, que vem lá da Associação Espírita Fraternal. Está nos trazendo o tema: atire a primeira pedra aquele que não tiver pecado. Eugênio, ainda no primeiro bloco, nós falávamos sobre a indulgência. Você nos explicava a respeito disso nessa fala de Jesus à mulher adúltera. Qual a percepção que nos oferece os ensinamentos exemplificados por Jesus quanto à indulgência? Bom, a indulgência é o ponto central realmente de todo esse aprendizado que nos oferece essa passagem de João. A importância de nós desenvolvermos, e é uma questão progressiva em nós, o hábito, como já foi falado anteriormente, do não julgamento. O hábito que nós temos de avaliar. Mas eu gostaria, para falar nisso, não só ir às questões da doutrina, mas trazer algum outro conhecimento que não contraria a doutrina, mas dar outro foco de explicação. Quando nós somos, por exemplo, orientados pedagogicamente na formação de professores, por exemplo, e nos são mostradas algumas categorias, algumas classificações, alguns degraus que a nossa parte cognitiva, a nossa parte intelectual, por exemplo, deve ser estimulada quando alunos. Então isso é ensinado aos futuros professores para que organizem as suas aulas, as desenvolvam, e até isto recaia nos momentos de avaliação do aprendizado, nos mostra o seguinte. Vou me basear em uma das teorias ou classificações, que é de Benjamin Bloom, que fala que na área cognitiva nós temos 6 categorias básicas, que os nomes lá são dados: conhecimento, compreensão, aplicação, análise, síntese e avaliação. E eu gostaria que nós percebêssemos essas categorias como se fossem, e o são, uma escada. Nós começamos a aprender algum assunto, ou conhecer sobre ele, tendo informações básicas, dados sobre o assunto. É a categoria de conhecimento. Depois, conforme vamos conhecendo, vamos compreendendo toda a manifestação desse assunto, do tema, seja ele qual for, que estejamos estudando, é a categoria de compreensão, do segundo degrau. Aí, a partir dessa compreensão, temos uma condição de aplicar aquilo em situações na nossa vida. Por exemplo, na interpretação de uma situação que estejamos vendo. E aí, podemos então, estaremos fazendo o exercício da análise dessa situação, utilizando esses conhecimentos que já estamos amadurecendo na sua compreensão, nas suas possibilidades de aplicação. Ao analisarmos, que é uma habilidade mental importante, então conseguimos separar todos os fatores que estão dentro daquele conhecimento, todos os prós, todos os contras, e aí podemos sim manifestar um juízo de valor sobre aquilo, uma avaliação. Em algumas circunstâncias, poderíamos chamar isso de julgamento.
Olha quantas coisas temos que amadurecer e aprender. Quantas etapas, né? Quantas etapas sobre alguma coisa para termos o direito intelectual, e aí eu diria mais ainda o direito moral, de externar um juízo de valor. Imagine então com que velocidade nós julgamos, preconceituamos, sem a mínima indulgência, e como se tivéssemos o poder, aquele comportamento de um irmão. Então, eu, por esse conhecimento manifesto, e pelo próprio conhecimento moral da ausência de uma autoridade em nós, por não ter esse conhecimento sobre todo aquele contexto que o irmão está envolvido, a história desse irmão. Eu gosto de lembrar também, quando falo sobre esse assunto, e me vem à mente como veio nesse momento, as questões das nossas famílias. Quantas vezes nós, como pais, depois pensando como pais, como fomos como filhos, achamos que criamos da mesma maneira os nossos filhos. Às vezes nascem até juntos, como são o caso dos gêmeos. Não vou entrar em conotações sobre vidas passadas, as outras conhecimentos que a doutrina nos traz, mas quantas vezes cada um deles vê os pais completamente diferentes, com outros olhos. Eles têm outra história existencial, né? Cada um de nós usa uma lente para ver a realidade, e essa lente está de acordo com os padrões das vivências que teve. Como é difícil colocar, então, no lugar do outro, para poder entender o porquê que ele fez aquilo, o porquê que aquilo aconteceu daquela maneira, entender o contexto que ele está envolvido, que muitas vezes nós nunca teremos condição de sentir daquela maneira, de perceber. É por isso que esse ato do julgar não é tão simples. Não é tão simples como possa parecer. Exato. Né? Temos, inclusive, muitos exemplos nas leis humanas, nas leis do nosso dia a dia. Né? Tenho certeza que a maioria de nós discorda de muitas decisões que vê nos filmes, nas novelas e até da nossa mídia sobre a nossa realidade político-social. Eugênio, então, seria sempre errado censurarmos atitudes que considerássemos inadequadas e até perigosas nos procedimentos alheios? Não, não foi exatamente isso que eu quis dizer, e foi boa, essa pergunta é própria, porque o próprio Evangelho, dentro da questão da indulgência, do item, nos lembra o seguinte: há dois motivos importantes a ser considerados para que uma censura seja manifesta. O primeiro é quando essa censura tem por motivo, por intenção, a correção de algum comportamento, de alguma atitude, de algum procedimento considerado inadequado, prejudicial a quem o pratica e ou aqueles que são consequência ou que sofrerão as consequências desse procedimento. O Evangelho, inclusive, diz que quando a intenção é de fazer essa correção, é de auxiliar o irmão a realinhar o seu caminho segundo as leis maiores ou até as leis consideradas próprias na Terra, essa é um procedimento adequado. Aí vamos discutir, logo em seguida, o contexto em que ela deve ser e a forma que deve ser manifestada. O segundo motivo, não louvável, não adequado, é quando tem por objetivo expor o irmão, como foi feito com a adulta em praça pública, quando tem por objetivo a maledicência e muitas vezes o dolo, a intenção de prejudicar. Quem sabe dar um colorido maior do que a situação até tenha, com o objetivo já de um pré-julgamento ou de um prejuízo. Aí seria inadequado. A censura é sempre adequada, é sempre correta, quando ela busca auxiliar o realinhamento da caminhada de um irmão nosso, ou nosso próprio. A forma e o contexto é que nós devemos olhar. A censura, quando é feita como ajuda, como aconselhamento, em ambiente próprio que não expõe o irmão, ela é caridosa, ela é magnânima, ela apoia, ela auxilia, ela é a mão que ajuda o irmão a se levantar e lhe dá a oportunidade de se realinhar na caminhada. Quando ela é feita
de maneira ríspida, com palavras inadequadas, muitas vezes rotulando, aí ela não é. Ela afasta, ela cria resistência, ela não permite que o irmão ouça com seu coração a intenção de ajudá-lo, de auxiliá-lo. Ela não é indulgente. E perde totalmente, não é? O sentido caridoso, isso mesmo. O que daria aos olhos de Deus a autoridade para o ato de censurar, aos olhos de Deus? Aos olhos de Deus é o exemplo, a autoridade moral daquele que censura. O Evangelho coloca como a censura, nesse momento, a pessoa que a faz ter autoridade legítima. E essa só aparece aos olhos de Deus através do exemplo. Não do exemplo manifesto exteriormente. O Pai vê sempre o que está na intenção dos nossos corações. Ele vê o que está no âmago das nossas práticas, inclusive daquelas que nem nós, às vezes, por uma consciência ainda não totalmente evoluída, nós somos crianças espirituais, sabemos, mais levadas, menos levadas, mas crianças espirituais. Então a autoridade aos olhos de Deus é dada pelo exemplo e pela intenção com que nós manifestamos essa censura. É autoridade moral. Como e em que contexto seria louvável a censura? Você já nos falou um pouco, já nos reportamos aí aos olhos de Deus, mas em que contexto seria, assim, admissível, louvável censurarmos alguém? Sempre que fosse a motivação, o auxiliar a caminhada do irmão. O contexto do apoio, o contexto que lembra, através das leis divinas, através das leis morais, a possibilidade do realinhamento dessa pessoa, o contexto da ajuda, o contexto do amor, o contexto da caridade. Eugênio, nós encontramos dentro de nós e até externamente, né? Tanto interna quanto externamente, muitos estímulos para fazermos julgamentos, para censurarmos aqueles que estão ali trilhando conosco a caminhada. Por que isso acontece conosco? Eu em momento anterior, eu fiz um comentário sobre a parte das sombras junguianas, né? Pegando mais uma vez uma parte de um estudo que corrobora com o da doutrina, mas da área de psicologia. E Jung falava muito das sombras que existem dentro de nós. Aqueles que existem e que nós não, por algum motivo, queremos perceber ou não conseguimos perceber. Então, são estímulos constantes. Costumamos projetar fora, dizia uma outra estudiosa da área de psicologia, Melanie Klein, os objetos internos da nossa desqualificação. Aquilo que não temos nem a consciência que temos tão amplamente colocado dentro de nós. Eu gosto da figura do iceberg. Todas aquelas coisas que nos preocupam, ou aquelas coisas em nós que nós não... Sabemos que não são aprovadas moralmente, sabemos que não são aprovadas, eu diria, no contexto do nosso processo educacional adequado, são as pontas dos icebergs. Sabemos que o iceberg tem proporcionalmente, infinitamente, um tamanho maior por baixo da água do que aquele que vemos acima da linha d'água. Então, as nossas sombras são essa parte que está por baixo das águas. Então, é interessante que toda vez que a gente pense em atirar a pedra no irmão, a gente pense se aquela pedra, e talvez em volume maior, não poderia ser atirada contra nós próprios. Então, eu acho que é a parte dos estímulos internos que nós temos, inconscientes, é claro. A outra dos estímulos externos é um conjunto, às vezes, de aspectos de moralidade circunstancial, né? A ética essencial e a ética moralista têm uma diferenciação. A ética essencial é encontrada nas leis divinas. A ética moralista é aquela que está no contexto social, cultural. Ainda temos hoje contextos em que, por incrível que pareça, a cena da mulher adulta apedrejada ainda existe.
né, no nosso mundo. Temos contextos onde coisas que em alguns espaços culturais são inadequadas, são consideradas moralmente impróprias, ainda são aceitas. Como aqueles estratagemas que costumamos usar quando pintamos os alvos após as ações, as setas que projetamos. Esses estímulos externos, então, estão em torno de nós. E muitas vezes, volto a dizer de maneira inconsciente, falo consciência evolutiva, né, consciência quanto às questões de ordem moral importantes, muitas vezes nós vamos assimilando no nosso externo os estímulos similares àqueles que os fariseus e os escribas estavam tentando utilizar para tentar a Jesus. Nós somos tentados por isso tudo. E muitas vezes, infelizmente, nos curvamos a essas forças internas, a esses mandatos, eu diria, em linguagem de análise transacional, né, que é outra área que eu gosto da parte de psicologia, esses mandatos, aquilo que aprendemos é aquelas frases feitas que não cabem no contexto atual, não só do nosso momento, né, como de uma análise de atualização daquilo que para nós foi dito e ficou introjetado em nós, né? Temos N mandatos que nos prejudicam na nossa caminhada e nos faz, muitas vezes, quando entram em consonância com os internos, projetar em nossos irmãos tudo aquilo que gostaríamos, quem sabe, de renovar em nós, de corrigir em nós, e sentimentos de culpas que carregamos, né? Eu acho que a doutrina espírita, uma das coisas fabulosas que ela nos faz, é que ela nos ajuda a entender progressivamente, através dos ensinamentos de Jesus, esse médico incrível, esse psicólogo, assim, indiscutivelmente imenso na sua qualificação, que não precisou ser profissional, né? Esse médico de almas, esse psicoterapeuta natural, nós encontramos nessa doutrina, através dos ensinamentos que ele nos deixou, toda a possibilidade de olharmos com calma para esse nosso interno e melhorarmos com isso a nossa ação nesse externo. Eugênio, nós estamos nos aproximando, queridos irmãos, dos minutos finais do nosso programa e gostaríamos que você deixasse aqui aos nossos irmãos, amigos, telespectadores, né, as suas despedidas com as suas considerações finais a respeito desse tema tão importante que você nos trouxe. Bom, eu quero primeiramente agradecer a oportunidade de estar exercitando, né, e falando sobre essa doutrina que tem sido assim, desde que eu a descobri, uma alavanca importante, não uma muleta, porque as doutrinas, as religiões são para serem muletas, mas uma alavanca de estímulo ao meu crescimento e amadurecimento moral, intelectual e evolutivo. E a consideração final é que a gente tenha paciência conosco, mas perseverança na busca da indulgência, na busca do exercício de não avaliar os irmãos, de não julgá-los, na busca de utilizarmos uma forma adequada de censurar, sejam aqueles que estão próximos sobre a nossa responsabilidade, sejam aqueles que estão cruzando o nosso caminho no dia a dia. Então, nós agradecemos muito sua presença, nos trazendo tantos esclarecimentos, tema tão importante para as nossas vidas. Agradecemos a sua esposa que aqui está conosco, seus filhos, que vieram prestigiar o programa Atualidade Espírita. Muito obrigada. Obrigado. Queridos irmãos, estamos encerrando o programa Atualidade Espírita de hoje, lembrando a todos que visitem o Laje, Lar Abrigo Amor a Jesus. Lá vivem 80 idosos que necessitam da nossa presença, do nosso amor. E visitem também a Banca do Livro Espírita, situada na Avenida Alberto Browne, quase esquina de Augusto Cardoso. Encontraremos exemplares de nossa doutrina, sempre com aquele precinho bastante interessante para todos nós. Tenham todos uma semana muito feliz, de muita paz, com Deus nosso Pai, nos acompanhando sempre, e Jesus, esse mestre amigo, caminhando ao nosso lado.
Até o próximo programa. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.